Vamos continuar com a lista de exercícios 01. Vamos para a questão 5. Então a questão 5 diz o seguinte: a medida da temperatura numa escala chamada Fahrenheit pode ser colocada como uma função do primeiro grau da medida na escala Celsius. Então, sabendo que 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit e que 100 graus Celsius é igual a 212 Fahrenheit, na letra A, obtenha a função y, que é igual a x mais b, que expressa a temperatura Fahrenheit em função da temperatura Celsius. Ou seja, o meu y aqui vai ser a temperatura Fahrenheit e meu x aqui vai ser a temperatura Celsius. Então aqui vamos ter o x, nossa tabela aqui, e aqui vamos ter o y, que é a temperatura Fahrenheit. E a função é uma função dada por y, que é igual a x mais b, uma função polinomial do primeiro grau. Então aqui nós temos que achar o valor do a e o valor do b. Lembrando que o valor do a vai ser a variação em y sobre a variação em x. A variação em y é 212 menos 32. E a variação em x aqui é 100 menos 0. Então 212 menos 32 dá 180. 100 menos 0 é 100. 180 por 100 vai dar 1,8. Então a gente já tem o valor do a. Agora o valor do b. O valor do b aqui ele vai ser 32, justamente porque na minha função aqui y, que é igual a x mais b, nesse ponto aqui, quando meu x for 0, o y vale 32. Então vamos substituir aqui na função. Vai ficar, no lugar do y coloca 32, no lugar do a pode colocar 1,8, no lugar do x é 0, mais o valor do b. Então 1,8 vezes 0 é 0, então meu b vai ser igual a 32. Então na letra A nós vamos ter a seguinte função como resposta. Vai ficar 1,8, que é o valor do AX, mais 32, que é o valor do B. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente quer converter 30 graus Celsius para Fahrenheit, ou seja, eu vou ter o valor do X, que é 30, e vou querer saber o valor do Y, ou seja, a temperatura em Fahrenheit. Então, substituindo aqui, vai ficar Y igual, substituindo o X por 30, vai ficar Y igual a 1,8 vezes 30, mais 32. E fazendo a conta, nesse caso, vai dar 86. Graus Fahrenheit. Agora a letra C. A letra C é para converter 59 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Ou seja, aqui eu vou ter o valor do Y, que é 59 graus Fahrenheit, e vou querer o valor do X aqui. Então, substituindo na nossa função, no lugar do y eu vou colocar 59, então vai ficar igual a 1,8x mais 32. Fazendo a conta aqui, isolando o x, resolvendo a equação, nós vamos ter x igual a 15 graus Celsius. Vamos para a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: a capacidade de uma caixa d'água é de 1000 litros. Estando totalmente cheia, precisou ser esvaziada para limpeza. Para isso,
uma bomba que retira a água a vazão de 40 litros por minuto, vazão constante aqui. Expressa em litros o volume V da água da caixa. Então V vai ser o volume da água da caixa em função do tempo T em minutos, que é o tempo em que a bomba ficou ligada. Então para encontrar essa função e em seguida calcular depois de quanto tempo a caixa estará vazia. Então vamos perceber primeiramente o seguinte, que a nossa vazão ela é constante, e a nossa vazão constante ela é de 40 litros por minuto. E aqui a gente vai considerar uma vazão negativa, porque a caixa está sendo esvaziada. E vazão constante é taxa de variação constante, aí no contexto da questão. E taxa de variação constante vai representar uma situação que nós vamos ter uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função do tipo y que é igual a x mais b. No nosso caso aqui, o nosso y vai ser o v, e o nosso x aqui, vai ser o t, então vai ficar uma v a t mais b. E a nossa taxa de variação constante numa função polinomial do primeiro grau representa o valor do a. Então o a vai ser igual a menos 40 litros por minuto. Então nosso a vai ser igual a menos 40. Então, atualizando nossa função, nós vamos ter v, que é igual a menos 40 t mais o valor do b. Aí a gente precisa achar agora o valor do b. Aí a gente vai lembrar o seguinte, que a caixa ela estava inicialmente com 1000 litros, ou seja, em t igual a 0, o nosso y, nosso v, ele era igual a 1000. Então, substituindo aqui na nossa função, nós vamos ter 1000, que é igual a menos 40 vezes 0 mais o valor do b. 40 vezes 0 é 0, então nosso b vai ser igual a 1000, e daí a gente tira a resposta da primeira parte da questão. O v vai ser igual o a, que no caso é menos 40, t mais o valor do b, que é 1000. Agora a segunda parte da questão, ele diz o seguinte: em seguida calcule depois de quanto tempo a caixa estará vazia. Então a caixa vai estar vazia quando o volume for 0, ou seja, quando a minha função aqui for 0, ou seja, menos 40t mais 1000 vai ser igual a 0. Resolvendo a equação, a gente vai ter t igual a 25, no caso 25 minutos aqui. Na sétima questão, uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Ao fim de t segundos, atinge a altura h
dada por aí, h, que é igual a 40t menos 5t quadrado. Então, na letra A, a gente quer calcular a posição da pedra no instante t igual a 2 segundos. Ou seja, vamos ter que calcular aqui o h de 2. Então, a gente vai substituir o t por 2. Então, vai ficar 40 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, nossa altura depois de 2 segundos, o h de 2 vai ser igual ao valor dessa continha aqui. Aqui vai ficar 40 vezes 2, 80. Aqui 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 4 dá 20. Então, fica 80 menos 20 vai dar 60. A letra B é calcule o instante que a pedra passa pela posição 75 metros durante a subida. Então, eu quero saber o valor do t quando o meu h for igual a 75. Ou seja, eu vou igualar a minha expressão aqui, que é o h a 75. Daí vai ficar uma equação, vamos ajeitar uma equação. A equação vai ser uma equação do segundo grau, então vai ficar menos 5t quadrado mais 40t, e esse mais 75 vem menos 75 igual a zero. Vamos simplificar tudo aqui por 5, vamos simplificar por menos 5. Então, simplificando por menos 5 vai ficar t quadrado, menos 5 dividido para menos 5 vai dar 1. Aqui vai ficar menos 8, 40 dividido por menos 5 vai dar menos 8. Então, vai ficar menos 8t. E aqui vai ficar menos 75 dividido por menos 5 vai dar igual a 15, positivo aqui. Então, fica essa equação do segundo grau. Vamos resolver a equação do segundo grau. Então, vamos calcular o delta aqui. Então, vai ficar delta igual a b ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 15. Então, o delta vai ser igual a 64, menos, aqui 4 vezes 15 vai dar 60, então o delta vai ser igual a 4. Daí a gente vai tirar as duas raízes, vai ficar t igual a menos b, que no caso vai ser menos 8, vai ser 8, mais ou menos raiz do 4 aqui, raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente vai tirar agora aqui as duas raízes, vamos chamar de t1 e t2. Então, meu t1 vai ficar 8 mais 2 dá 10, 10 por 2 vai dar 5. E aqui 8 menos 2 vai dar 6, 6 por 2 vai dar 3. Então, nós encontramos esses dois tempos aqui. E aqui a gente pergunta no instante que a pedra passa pela posição 75 metros durante a subida. Então, durante a subida a gente vai no instante 3 segundos, porque no instante 5 segundos já é na descida. O que acontece aqui é que a pedra é lançada, ela atinge a altura máxima e desce. Então, ela vai passar pela posição 75 metros na subida aos 3 segundos. Ela sobe e na descida aos 5 segundos ela vai passar pela posição 75 metros. Então, a resposta da questão é 3 segundos. Vamos para a letra C.
Determine o instante em que a pedra atinge a altura máxima. Então, nós temos aqui uma função polinomial de segundo grau, e o instante em que ela vai atingir a altura máxima é o x do vértice aqui. Então, no nosso caso aqui, o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, vai ser o t, vai ser o instante que a pedra atinge a altura máxima, ou seja, substituindo aqui vai ficar menos o valor do b, aí tem que substituir o valor do b aqui na função, nessa função aqui. Então, nesse caso, o valor do b aqui é 40, então vai ficar menos 40 sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 5. O valor do a aqui é menos 5. Então vai ficar 40 dividido, menos 40 dividido para menos 10, que vai dar 4 segundos. Então essa é a resposta da letra C. A letra D, na verdade, essa letra C a gente poderia resolver usando um conteúdo que ainda vai ser visto, que é conteúdo de derivada. Então vamos para a letra D. Letra D é o seguinte: determine a altura máxima que a pedra atinge. Então a pedra vai atingir a altura máxima no instante em que ela atinge a altura máxima. Ou seja, o que a gente vai precisar calcular aqui é o h de 4 segundos, a altura no instante 4 segundos. Então, substituindo aqui nessa função, vai ficar 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Então aqui vai ficar 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Fazendo as contas, nós vamos ter h de 4 igual a 80 metros. Essa altura máxima a gente poderia também calcular pelo y do vértice. Então a altura no instante 4 segundos, que é a altura máxima, seria igual a menos delta sobre 4a. E fazendo as contas dessa forma, nós teríamos o mesmo resultado, 80 metros. Vamos agora para a oitava questão. Então, na oitava questão, diz o seguinte: determine o momento fletor máximo de uma viga, ponto de máximo da função, que se comporta segundo a lei, foi dado a fórmula aqui, no intervalo de 0 a 5 metros. Então, primeiramente vamos calcular o x aqui que provoca esse momento fletor máximo. O nosso x que a gente vai calcular é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, nessa função aqui, o b vale 1000, então vai ficar menos 1000 sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 200. Então vai ficar menos 1000 dividido por menos 400. Então vai ficar igual a 10 dividido para 4, vai dar 2,5. Então vamos calcular agora o momento fletor para x valendo 2,5, que é esse x que vai provocar o momento máximo. Então vai ficar 1000 vezes 2,5, segundo a fórmula aqui, menos 200 vezes 2,5 ao quadrado. E fazendo as contas aí, nós vamos obter 1250, que é o momento fletor máximo.
essa questão ela também poderia ser resolvida, né, pelo y do vértice. Então o meu momento fletor máximo, vamos dizer assim, seria o y do vértice, que seria dado por menos delta sobre 4a. Então seria uma solução também, uma solução alternativa.